Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 348º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Esdras, capítulos 3 e 4. Livro de Ester, capítulo 6, versículo 14 ao capítulo 8, versículo 17. E o livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 16 a 34. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Esdras, capítulos 3 e 4. O altar é edificado. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da Lua Nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Os alicerces do templo são lançados. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas.
Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Os inimigos fazem parar as obras. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: Deixem-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Sinzai, o escrivão, e os outros companheiros, Dinaitas, Arfazaquitas, Tarpelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar desportou e fez habitar na cidade de Samaria e em outros lugares deste lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes de seus servos, os homens deste lado do Eufrates, e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais, e nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi destruída. Portanto, informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates.
o rei mandou a seguinte resposta: a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates, paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que, desde os tempos antigos, aquela cidade tem se levantado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nestas coisas. Por que aumentaria o dano em prejuízo dos reis? Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinzai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Assim a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém. Compreendendo o livro de Esdras, capítulo 3, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O 7º mês, que seria Tishrei, equivalente ao nosso setembro ou outubro, era um período muito sagrado para os judeus, conforme Levítico 23, versículos 23 a 44. Ele começava com a festa das trombetas, Rosh Hashanah, o dia da expiação, Yom Kippur. Era o 10º dia e o 15º ao 21º dia do mês, eles celebraram a festa das cabanas, Sukkot. A primeira coisa que o sumo sacerdote Jesua fez foi restaurar o altar para que pudesse oferecer sacrifícios pelo povo. A exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Não era necessário esperar até o templo ser concluído para realizar sacrifícios. Desde que houvesse um lugar santificado e um sacerdote qualificado, sacrifícios poderiam ser oferecidos ao Senhor. Afinal, é o que está no coração de uma pessoa e não no aparato externo que mais interessa para Deus, conforme 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22, Salmos 51, versículos 16 a 17, Oséias 6, versículo 6, Marcos 12, versículos 28 a 34. Exposição bíblica dos versículos 7 a 13. O trabalho só começou no 2º mês do ano seguinte, o que significa que o povo passou quase 7 meses reunindo materiais e se preparando para a construção. Salomão construiu o templo original no 2º mês, conforme 1 de Reis capítulo 6, versículo 1, e reuniu os materiais da mesma maneira, conforme Esdras 3, versículo 7, e 1 de Reis capítulo 5, versículo 6 a 12. Compreendendo o versículo 9, observa a ênfase na unidade. O povo reuniu-se, conforme versículo 1, os trabalhadores ficaram juntos, conforme versículo 9, os levitas cantaram juntos, conforme versículo 11, e, ao mesmo tempo, o povo trabalhou em conjunto para lançar os alicerces. As tarefas eram variadas, mas todas as pessoas envolvidas tinham o mesmo objetivo: glorificar o Senhor por meio da reconstrução de seu templo. Exposição bíblica dos versículos 12 a 13. Porque eles estavam chorando em uma ocasião tão alegre? Porque haviam visto o templo original antes de ser destruído mais de 50 anos antes, e o novo edifício não era nada comparado ao anterior. Ageu, mais tarde, pregaria um sermão sobre isso, conforme Ageu 2, versículos 1 a 9. Esses homens velhos e tementes a Deus ansiavam pelos bons e velhos tempos, mas é preciso lembrar que foram os pecados de sua geração que causaram a queda do reino. Se sua geração tivesse ouvido o profeta Jeremias e obedecido à palavra de Deus, Jerusalém e o templo ainda estariam em pé. Compreendendo o capítulo 4, exposição bíblica dos versículos 1 a 24.
Desde o início, o remanescente enfrentou a oposição da população mista da terra, que realmente não queria que os judeus vivessem em Jerusalém e reconstruíssem o templo. Oportunidade e oposição normalmente caminham juntas. Quanto maior a oportunidade, maior a resistência. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, escreveu Paulo, e há muitos adversários. Referência a 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Quando conquistaram o reino do norte, os assírios deliberadamente se misturaram com as nações que eles derrotaram. Isso levou a uma confusão racial e religiosa, conforme 2 de Reis, capítulo 17, versículos 24 a 41. O povo de Samaria, o antigo reino do norte, ofereceu-se para trabalhar com os judeus a fim de ajudá-los a construir o templo. Essas pessoas diziam adorar o mesmo Deus que os judeus adoravam. Então parecia lógico que tivessem permissão para participar da obra. Exteriormente, parecia que os samaritanos estavam agindo como bons vizinhos, mas sua oferta era traiçoeira e perigosa. Compreendendo o versículo 3, se esses estrangeiros tivessem começado a se misturar com o remanescente judeu enquanto ajudavam a construir o templo, em pouco tempo os dois grupos teriam se socializado e miscigenado através de casamentos mistos, e isso era contrário à lei de Moisés. Referência Êxodo 34, versículos 10 a 17, Deuteronômio 7, versículos 1 a 11, capítulo 12, versículos 1 a 3. Hoje, o povo de Deus deve manter uma posição separada e não se envolver com nada que possa comprometer seu testemunho e impedir a obra de Deus. Referência 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao capítulo 7, versículo 1, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5. E eu encerro a compreensão do livro de Esdras, capítulo 4, trago a exposição bíblica dos versículos 6 a 23. Esdras estava especialmente preocupado com a oposição que surgiu enquanto o templo estava sendo reconstruído durante o reinado de Ciro e de Dário. Contudo, a discussão parentética nesta sessão vislumbra algumas décadas à frente e trata da reconstrução da cidade, conforme versículo 12, não do templo. O rei Artaxerxes ordenou que os judeus parassem a reconstrução de Jerusalém. Na verdade, é provável que os persas tenham destruído a obra que os judeus haviam terminado, e o relato que Neemias recebeu de seu irmão descrevia o que os persas haviam feito, conforme Neemias 1, versículos 1 a 3. Só com a chegada de Neemias em 445 a.C., a obra na cidade foi retomada, os muros foram concluídos e as portas restauradas. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Ester, capítulo 6, versículo 14 ao capítulo 8, versículo 17. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Ramã ao banquete que Ester havia preparado. Ester denuncia Ramã. O rei foi com Ramã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: "Qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado." Então a rainha Ester disse: "Se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas." Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: "Quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem?" Ester respondeu: "O adversário e inimigo é este malvado Ramã." Então Ramã ficou apavorado diante do rei e da rainha.
O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Ester a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei porque Ester revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Ramã e o deu a Mordecai. E Ester pôs Mordecai por administrador da casa de Ramã. Ester voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem, revogando os decretos concebidos por Ramã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Ramã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o seu anel sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em jinetes, criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta, que determinava a proclamação da lei em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos.
Os mensageiros, montados em jinetes que se usavam no serviço do rei, partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei. E a lei foi publicada na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém. Compreendendo o livro de Ester, capítulo 6, versículo 14 ao capítulo 8, versículo 17. Compreendendo o livro de Ester, capítulo 6, versículo 14. Enquanto os eunucos do rei falavam com o rei, eles chegaram para levar Hamã ao banquete que Ester preparara. Este versículo marca a mudança de situação para Hamã, que se prepara para ser humilhado, indo ao banquete preparado por Ester, em vez de celebrar a ordem do rei para castigar Mardoqueu. Capítulo 7. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Desde o banquete da noite anterior, Xerxes esperava ouvir o pedido da rainha. Assim, quando o vinho foi servido, ele mencionou o assunto. É claro que a afirmação, mesmo que seja a metade do reino, era uma promessa real que não deveria ser levada à risca. Conforme capítulo 5, versículos 3 e 6, e Marcos 6, versículo 23, ela significava simplesmente que o rei seria generoso. Compreendendo o versículo 4, Ester continuou mostrando que o rei havia sido pago para emitir este decreto, conforme capítulo 3, versículos 9 a 11. Se ele tivesse vendido os judeus como escravos, esse pagamento talvez tivesse sido justo. Contudo, vendê-los para a morte e a destruição total era algo para o qual ninguém teria dinheiro suficiente para pagar. Compreendendo o versículo 5, talvez Xerxes tenha concluído que o crime de Hamã estava em desejar matar a rainha e que ele havia decidido cometê-lo ao matar todos os judeus. Na verdade, ele pode ter imaginado que Hamã fizesse parte da conspiração de Bigtan e Teres, que Mardoqueu havia denunciado, conforme capítulo 2, versículos 21 a 23. Assim, Hamã teria ainda mais motivos para se livrar de Mardoqueu e de seus judeus. Compreendendo o versículo 6, podemos compreender melhor porque Deus levou Ester a demorar a fazer os seus pedidos. Ela queria dar a Xerxes a oportunidade de descobrir o que Mardoqueu havia feito, que ele era judeu e que merecia ser honrado. Se foi um judeu que salvou a vida do rei, por que o rei deveria exterminar os judeus? Compreendendo o versículo 8, que paradoxo! Hamã ficou furioso porque um judeu não se curvou diante dele. Agora, ei-lo prostrado diante de uma mulher judia, implorando por sua vida. Quando o rei entrou no salão e viu a cena, achou que Hamã tentava molestar a rainha. Por causa de sua raiva, o rei teria exagerado em qualquer coisa que Hamã fizesse e, além disso, abusar da rainha era um crime capital. Esquecendo a conspiração, todos podiam ver com os próprios olhos que Hamã era culpado de atacar Ester. Por esse crime e nada mais, ele já merecia morrer. Caso Hamã tivesse coberto a cabeça com verdadeira humildade e arrependimento, a situação teria sido diferente, mas ele se recusou a ouvir as advertências do Senhor. Estava tão dominado pelo orgulho e pela maldade que ficou cego para o perigo que estava pela frente. Em exposição bíblica dos versículos 9 a 10, este princípio imutável da semeadura e da colheita é ilustrado por toda a Bíblia e se aplica a cristãos e incrédulos. Jacó matou um animal e mentiu para seu pai, passando-se por Esaú, conforme capítulo 27 de Gênesis, versículos 1 a 29.
Anos mais tarde, os filhos de Jacó mataram o animal e mentiram para ele, fingindo que José estava morto. Conforme capítulo 37, versículos 31 a 35, o faraó deu ordens para afogar os bebês judeus do sexo masculino, conforme Êxodo capítulo 1. Um dia foi a ver de seu exército se afogar no Mar Vermelho, conforme Êxodo capítulos 14 e 15. Só que essa lei da semeadura e da colheita também se aplica a fazer o que é bom e correto. Se semearmos para a carne, colheremos corrupção, mas se semearmos para o Espírito, colheremos a vida eterna. Aleluia! Referência a Gálatas 6, versículo 8. Compreendendo o versículo 10, não se trata apenas de uma lição pessoal aqui, mas também de um ensinamento sobre a nação de Israel. Todo inimigo que já tentou destruir Israel foi destruído. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, conforme Gênesis 12, versículo 3. Deus sempre cumpriu essa promessa. O Senhor leva a sério suas promessas, mesmo que as nações do mundo as ignorem ou as desafiem. Capítulo 8. É a exposição bíblica dos versículos 1 a 2. Mais do que um ato de generosidade, o presente provavelmente foi a maneira encontrada pelo rei para reparar suas decisões insensatas que causaram tanta dor a Esther e seu povo. Mais tarde, Esther poderia ter compartilhado parte desta grande riqueza com os judeus para que eles pudessem se preparar para a crise que haveria de vir. Compreendendo o versículo 2, tudo o que Ramã conseguiu com o rei por causa de suas intrigas, Mardoqueu recebeu como presente, porque era um homem que merecia. No início desta história, Esther e Mardoqueu não foram nada exemplares na forma como praticaram sua fé religiosa, mas agora temos a impressão de que as coisas mudaram. Deus nem sempre dá este tipo de final feliz à história de todos. Nem todos os cristãos fiéis são promovidos e recebem honras especiais. Na verdade, alguns deles são demitidos por causa de sua posição intransigente em relação à fé. Deus não prometeu que teremos vantagens e seremos ricos se o seguirmos, mas nos assegurou que está no controle de todas as circunstâncias e escreverá o último capítulo da história. Se Deus não nos promover aqui na terra, com certeza fará isso quando chegarmos à glória. Exposição bíblica dos versículos 5 a 6. O exemplo de Esther nos encoraja a interceder em favor dos outros diante do trono de Deus, especialmente das nações do mundo onde almas perdidas precisam ser libertadas da morte. Uma pessoa responsável que se dedica à oração pode fazer uma grande diferença neste mundo, pois a oração é a chave que libera o poder de Deus. Aleluia! Compreendendo o versículo 6, alguns cristãos hoje ignoram as necessidades de um mundo perdido, enquanto procuram novas maneiras de gastar dinheiro e se divertir. Alguns acham que ir à igreja e trazer suas ofertas é cumprir suas responsabilidades cristãs e lhes dá a liberdade para fazer o que quiserem com o restante do seu tempo e dinheiro. Precisamos de mais pessoas como Esther, cuja responsabilidade pelos outros era maior do que qualquer outra coisa em sua vida. Compreendendo o versículo 8, desde Adão e Eva, a lei do pecado e da morte, conforme Romanos 8, versículo 2, está em vigor neste mundo. Deus seguiu essa lei quando entregou o seu Filho Jesus para levar nossos pecados e morrer na cruz. Mas, então, Deus o ressuscitou dos mortos e pôs em vigor um novo poder que possibilita aos pecadores serem salvos. Agora, Deus quer que coloquemos essa boa notícia em toda a língua e a levemos a todas as nações. Exposição bíblica dos versículos 9 a 17. O decreto de Mardoqueu estava plenamente de acordo com a aliança de Deus com Abraão. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia! Referência a Gênesis 12, versículo 3. Isaac também teria concordado com Mardoqueu, pois, quando abençoou Jacó, ele disse:
Malditos sejam os que amaldiçoarem, benditos sejam os que os abençoarem. Referência a Gênesis 27, versículo 29. Compreendendo o versículo 9, o primeiro decreto foi emitido em 17 de abril, conforme capítulo 3, versículo 12. Portanto, cerca de 70 dias se passaram desde que Ramã declarou guerra contra os judeus. O dia D para os judeus seria 7 de março do ano seguinte, conforme capítulo 8, versículo 12. Assim, o povo tinha pouco mais de 8 meses para se preparar. E eu encerro a compreensão do livro de Ester, capítulo 8, trago o versículo 13. Os judeus não eram os agressores, mas estavam preparados para se defender. Referência, capítulo 9, versículo 2. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 16 a 34. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" Outros diziam: "Parece pregador de deuses estranhos." Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: "Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso." Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: "A respeito disso ouviremos você em outra ocasião." A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles mais algumas pessoas. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 16 a 34, trago
Versículo 18. Paulo teve de enfrentar duas filosofias opostas quando compartilhou o evangelho em Atenas, a dos epicureus e a dos estoicos. Hoje, associamos a palavra epicureu à busca do prazer e ao amor à boa vida, especialmente no que se refere à culinária cara e exótica. Mas a filosofia epicurista envolvia muito mais do que comida. De certo modo, seu fundador, Epicuro, era um existencialista no sentido de buscar a verdade por meio da experiência pessoal e não do raciocínio. Os epicureus eram materialistas e ateístas e seu objetivo na vida era o prazer. Já os estoicos rejeitavam a idolatria do culto pagão e ensinavam que havia um Deus mundo. Eles eram plateístas e, em contraste com os epicureus, sua ênfase estava na disciplina pessoal e no domínio próprio. Na sua ótica, o prazer não era bom e a dor não era má. Eles ensinavam que as pessoas deveriam seguir a razão e ser autossuficientes, indiferentes a sentimentos interiores ou circunstâncias externas. A exposição bíblica dos versículos 22 a 34. A mensagem de Paulo era uma obra-prima da comunicação. Ele começou por onde as pessoas estavam, ao fazer referência ao altar delas, dedicado a um Deus desconhecido. Depois de despertar o interesse dos ouvintes, o pregador explicou quem era Deus e como ele era, e concluiu a mensagem como uma aplicação pessoal que deixou cada membro do concílio diante de uma decisão moral, e alguns deles escolheram Jesus Cristo. Aleluia! Compreendendo o versículo 25, pessoas podem orgulhar-se por servir a Deus, mas Deus serve as pessoas. Se Deus é Deus, então Ele é autossuficiente e não precisa de nada que os seres humanos possam oferecer. Não somente os templos estavam vazios de Deus, mas também os cultos dos templos não acrescentavam nada ao Senhor. Assim, em duas curtas declarações, Paulo destruiu todo o sistema religioso da Grécia. Aleluia! A exposição bíblica dos versículos 26 a 29. Os deuses dos gregos eram seres distantes que não se preocupavam com os problemas e as necessidades das pessoas. Mas o Deus da criação é também o Senhor da história e da geografia. Deus não é uma deidade distante. Ele nos fez a sua imagem, portanto, fazer deuses à nossa imagem seria uma tolice. A religião grega não passava de fabricação e adoração de deuses que eram modelos de seres humanos e que agiam como seres humanos. Paulo não somente mostrou a loucura dos templos e dos rituais dos templos deles, mas também a insensatez de toda a idolatria. Compreendendo o versículo 32, a maioria dos membros do Sinédrio não conseguia aceitar a doutrina da ressurreição. Para um grego, o corpo era apenas uma prisão e, quanto mais cedo pessoas o deixassem, mais feliz seria. Por que ressuscitar um corpo morto e viver nele de novo? E por que Deus se importaria em julgar cada um individualmente? Esse tipo de ensinamento era definitivamente incompatível com a filosofia grega. Eles acreditavam na imortalidade, mas não na ressurreição. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 16 a 34. Trago o versículo 34. Quando comparamos os resultados aparentemente escassos da pregação em Atenas com as grandes colheitas de almas para Cristo em Tessalônica e Bereia, somos tentados a concluir que o ministério de Paulo foi um grande fracasso, mas isso seria uma conclusão precipitada e errônea. O apóstolo não foi solicitado a ir embora, então supomos que ele permaneceu em Atenas e continuou a ministrar tanto os cristãos que encontrava como os incrédulos. A terra ali não era profunda e tinha muitas ervas daninhas. Mesmo assim, o reino de Deus obteve uma pequena colheita. Aleluia!
As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.